Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Acorda, Pedrinho, que já está começando o Hora do Concurso e eu já estou chegando. Chega mais, concurseiro do meu coração. Eu, José Lucas, estou orgulhosamente no comando do podcast da Degrau Cultural, claro, Hora do Concurso. Sejam muito bem-vindos. E se você vai prestar o concurso de professor 1 da Educação Infantil ao 5º ano letivo lá da cidade de Nilópolis, eu espero do fundo do meu coração que você esteja com a matéria de Fundamentos da Educação na ponta da língua, assim como todo mundo está em relação à música do Acorda Pedrinho, que virou praticamente um chiclete na nossa cabeça. Peraí, você não está não, gente? Então, não se preocupe, concurseiro, que a professora Bianca Costa, nossa convidada de hoje, vai te ajudar a chegar tinindo nas provas de Fundamentos da Educação. Seja muito bem-vinda, professora Bianca. Boa tarde, muito obrigada. Espero poder contribuir com vocês nessa caminhada aí até o concurso. Além da professora Bianca, ele que está pertinho de nós, apenas um oceano separa mim dele fisicamente. Seja muito bem-vindo, o agora chique Luiz Fernando Caldeira. E aí, José, tudo bem? Tudo bem, ouvinte? Professora Bianca, prazer tê-la aqui com a gente. Mas tem que deixar isso claro, José, as pessoas não vão entender isso, né? É só para informar que agora estou morando... para os nossos ouvintes, atualize eles da sua vida. Sim, que agora estou morando em Portugal, né? Então, aqui mais precisamente no distrito do Porto, na cidade de Póvoa de Varzim. Então, por isso que estamos aí a um oceano, né? Separados fisicamente, mas estamos sempre pertinhos um do outro, porque a gente se fala todo dia, né, José? Então, estamos sempre trabalhando juntos, né? Independentemente da questão da distância. Eu espero que eu não precise dizer qual o oceano, que eu acredito que os nossos ouvintes não tenham fugido da aula de geografia. Agora atualize rapidinho, porque chique. Aí chique é por sua conta, isso que eu não sei. Chique é por sua conta, José. O seu ex-aluno, o seu ex-estagiário Edson Viana, que fez aniversário recentemente, te elogiou, te chamando de chique. Aí você vê com ele, tá, meu caro? Ele é um grande amigo. Trazendo agora a professora Bianca para a nossa roda de conversa, nós quatro, eu, ela, você e o nosso ouvinte que está nos ouvindo. Professora, de forma resumida, o que são justamente os fundamentos da educação e por que eles são importantes para os profissionais, no caso, os professores que vão, obviamente, assumir uma sala de aula. Os fundamentos da educação, eles são a base de todo mundo que vai lecionar, né? Eles englobam conhecimentos relativos à filosofia da educação, à sociologia da educação, à psicologia da educação. E eles articulam entre si informações que vão dar para esse professor um suporte para trabalhar em sala de aula. Então, basicamente, os conteúdos que caem nos fundamentos de educação, eles têm um peso muito grande nas provas e por isso que eles são tão necessários e são tão indispensáveis para aqueles que querem trabalhar nessa área, dando aula, né? E por isso que a gente trabalha sempre isso nos cursos. Todas as matérias que englobam os conhecimentos, os fundamentos da educação, são trabalhadas vastamente. A gente tem no próprio degrau cultural mais aulas, as aulas que têm mais horas são justamente de fundamentos da educação. E por isso que a gente trabalha tanto exercício nessa área, por conta do peso também. Para quem vai prestar o concurso de Nilópolis, essa disciplina é tão importante que ela tem peso 3. Exatamente. Ou seja, se você errar uma questão, são 3 pontos que você deixa de ganhar nessa prova. Então, e se você ganha 3 pontos, obviamente tem um peso muito maior em comparação às outras disciplinas.
Ou seja, como eu falei, ter um desempenho é fundamental, professora, para garantir a aprovação nesse concurso. A senhora concorda com essa afirmação? Sim, sim, como eu falei antes, né? Todas as disciplinas que somam para o fundamento da educação, elas são muito importantes até para a gente entender o desenvolvimento. Por exemplo, na psicologia da educação, que é uma disciplina que faz parte dos fundamentos, né? A gente trabalha autores como Piaget, como Vygotsky, como Vallon, ou seja, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, a interação social, que hoje são bases para a gente entender como é que essas informações se articulam em sala de aula, né? Na sociologia da educação, por exemplo, a gente trabalha Durkheim, a gente trabalha Marx, para entender como é que essas pessoas, dentro de um contexto social, podem estabelecer novas relações e como essas relações vão contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento, para essa construção social que é a educação. Professora, faltando poucos dias para as provas que vão acontecer para professor 1 de educação infantil até o 5º ano letivo, que é para o concurso de Nilópolis, qual a melhor forma de estudar especificamente essa disciplina? Quais são as estratégias de estudo que o candidato deve adotar nessa reta final? Bom, o que eu digo sempre, né, para todo mundo é que fundamentos da educação eles devem ser um estudo contínuo. A gente não deve nunca estudar apenas para o período do concurso. Por quê? Porque são matérias que sempre caem em todos os concursos, sempre. Em todos os concursos, essa matéria cai. Então, o ideal seria que as pessoas viessem sempre estudando continuamente. Muitos alunos terminam um curso, engatam em outro curso, para sempre estar afiado nessa disciplina. Mas, digamos que a gente tenha deixado para a última hora e que falte pouco tempo e a gente precise dar uma estudada. Ok, vamos lá para algumas dicas. Entre as coisas que a gente trabalha também em sala de aula lá no Degrau, estão os resumos. Uma forma de você estudar é fazer resumos. Outra forma de você estudar é fazer mapas mentais, onde você pode colocar ideias centrais sobre aquele assunto, e aí você poder fazer alguns links de informação. Questionário, onde você responde e pergunta, né? Além de você sempre ter, ou sempre que estudar, poder fazer pequenas anotações, pequenas dicas que os professores vão dando em sala de aula. Então, você pegar aquelas dicas que você foi anotando e dar uma revisada em tudo que você já estudou. Mas vamos pensar numa outra situação onde, professora, eu não consegui estudar antes, não consegui prestar atenção nas aulas, não consegui fazer nada disso. O que eu posso fazer? Bom, hoje em dia a gente trabalha com alguns resumos de autores, né? Esses resumos de autores, a gente tem alguns livros no próprio Degrau que a gente trabalha com eles, e também na internet tem algumas coisas que vocês também podem pesquisar. Sempre digo para pesquisar em sites como o Cielo, por exemplo, que são sites científicos e que têm um material de qualidade. Professora, por que você não aconselha a gente a pegar outras informações na internet? Porque muitas informações vêm com falhas, né? E vêm com dados errados, datas erradas, nomes errados. Muitas vezes a pessoa, até com uma boa vontade, mas confunde a ideia de alguns teóricos, e isso leva ao erro. Então, a gente solicita, a gente sempre indica, ou que use material dos cursos preparatórios mesmo, ou que peguem em sites científicos. E esses resumos são resumos de autores, né? Autores como Piaget, como Vallon, como Vygotsky, autores interacionistas que trabalham com a psicologia da educação, né? Como eu disse antes, tanto o Piaget como o Vygotsky como o Vallon caem em concurso, sempre, caem muito, né? E por conta disso, são autores que a gente sempre trabalha muito e indica que as pessoas sempre leiam muito sobre esses autores, né? E uma outra dica é que a gente também tenha um tempo específico para revisar esses assuntos. Esses tempos específicos para revisar, né, são períodos curtos de 15 minutos a 20 minutos, onde a gente pede para que o aluno tenha total concentração. Se pelo menos durante esse período conseguir revisar ou ler a matéria, vai conseguir
revisar tudo, ou pelo menos ler alguma coisa nova, e para conseguir assimilar. A distração do celular deve ser evitada. Sem dúvida. O celular hoje, né, tem sido, acho que, o principal instrumento de desatenção, né, que leva o candidato a ficar desatento, né, professora? Isso é muito ruim, de fato. É muito Desatento, complicado. Exatamente. Não dá para estudar com o WhatsApp ligado, né? Exatamente. Então, a gente tenta orientar o aluno para ter alguns períodos de estudo onde ele vai desligar de tudo. Aquele período ali é para estudo, né? Se a pessoa conseguir fazer esses períodos de estudo de total concentração ali, vai ser muito mais produtivo. Às vezes, muito mais do que ficar 5, 6 horas com o WhatsApp ligado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Professora, para aqueles que estão assim meio atrasados nos estudos, né? Tá faltando poucos dias aí para a prova, né? E tem gente que deve estar atrasada no estudo, que ainda não conseguiu ver todos os tópicos do programa de Fundamentos da Educação. É melhor agora, nesse momento, o candidato focar somente na realização de exercícios, de questões, ou vale a pena assim ler a teoria dos assuntos que não foram estudados ainda? Eu diria que fazer o exercício leva o aluno, na dúvida, a pesquisar, sabe? Então, eu diria o seguinte: faz o exercício, surgiu a dúvida, vai buscar naquele material que você já teve aula ou no material que você tem de estudo as respostas. Isso também é uma forma de estudar. Responder questões é uma forma de estudar. Quando você vai exercitando, respondendo a questão, isso faz com que você pense também nessa questão de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla, e vai ajudando o aluno a exercitar. Claro, tendo tão pouco tempo, eu diria para se concentrar nos exercícios. Se a gente tivesse mais tempo, eu acho que valeria a pena também ler o material, mas, infelizmente, na reta final, focar nos exercícios é a melhor coisa. Perfeito. E, professor, existem muitas questões de provas anteriores da banca IAN sobre fundamentos de educação para os candidatos resolverem? Que é uma banca relativamente nova, né? Não é uma banca muito conhecida. Mas é uma banca muito nova. séria. Sim, mas é uma banca muito séria. A gente tem alguns exercícios anteriores, é possível encontrar provas com gabaritos na internet. Como eu disse, é uma banca séria, é relativamente nova, mas eles têm um trabalho muito bacana, né, referente principalmente à educação. É uma banca que tem feito, em concursos anteriores, mais provas para professor substituto e para professor que vai trabalhar com necessidades especiais. Mas é uma banca que vem aprimorando o seu material. Então, a gente percebe ao longo, analisando assim o período que a banca já existe e as provas que foram feitas, ela vem modificando o seu material, colocando alguma dificuldade mais na elaboração das questões, mas ela sempre tem como base as leis todas da educação, né? Então é bom o candidato sempre dar uma lida muito nas leis, principalmente as leis que foram indicativos no edital, para o candidato entender como essa banca funciona. E vale a pena, nessa reta final também, fazer questões de outra banca, ou o ideal é só focar no IAN mesmo? Olha, eu acredito que se o aluno já vem estudando muito, vale a pena fazer de outras. Mas se o aluno deixou para ver na parte final, se concentra na banca. Se concentra na banca para até você saber como é que a banca elabora suas questões. É claro, se o aluno já vem há muito tempo estudando, é bom fazer sempre de outras, porque você vai ter visões diferentes. E até se houver uma discursiva, você tem como elaborar melhor, né? Ou pensar de maneiras diferenciadas. Mas, se não tive tempo, então só nessa banca, se concentra nisso. Traça então um pouquinho mais o perfil dessa banca para os candidatos conhecerem, professor. É uma banca que elabora provas difíceis, provas razoáveis, o nível é mediano. Como é que a senhora avalia essa banca? É uma banca que trabalha com pegadinhas, eu digo especificamente nessa matéria de Fundamentos da Educação, né? Traça um pouquinho melhor o perfil dela e o que a senhora espera exatamente da prova desse concurso de Nilópolis. Como qualquer outra banca, né? A gente tem muito aluno que vem estudando há muito tempo. Então, eu tenho que eliminar alguns,
né? Então, uma forma da gente eliminar é elaborando as questões, colocando palavras que a gente sempre nas aulas, né, fala para o aluno prestar atenção. Preste atenção, o que ele está pedindo? Às vezes, a questão é toda organizada e a pergunta da questão não tem nada a ver com a organização anterior. Então, a gente sempre fala para o aluno, o que a pergunta está dizendo? Aquele texto ali é toda enrolação ou aquele texto tem a ver com a sua pergunta? Então, o que está perguntando? Não está perguntando nada que tenha a ver. Ok, a encheção de linguiça era para te tirar do foco. A pergunta é essa aqui. Então, o foco na pergunta. Eles fazem isso. Eu li duas provas dele que tinham só 4 questões que eram assim, sabe? As outras provas não eram. Eles geralmente colocam perguntas, exceto a que não responde, é negativa, ou seja, eles, ao invés de eles pedirem a resposta certa, eles estão pedindo a resposta errada, né? O que não responde. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O que está pedindo a pergunta? Às vezes, eu tenho várias respostas certas, mas não certa para aquela pergunta. É uma coisa que a gente sempre fala no degrau. Presta atenção nisso, né? Então, professora, o comando da questão é fundamental. Né? É fundamental. Está atento ao comando da questão. E uma outra situação, a senhora falou também que ele geralmente perde a questão errada. Mas essa banca, por exemplo, costuma fazer várias questões certas, né? Uma errada, 3 opções certas, sendo que uma delas é mais certa que todas. Por exemplo... Então, não existe mais certa que todas, não existe, né? Não, eu diria mais completa, seria mais completa que todas. Isso, perfeito. Ela faz isso? Então, assim, existe, quando a gente vai, e a gente fala isso muito quando a gente está dando aula no degrau, né? Um diferencial do degrau para os outros cursos é que a gente, quando faz os exercícios em sala, a gente sempre atenta o aluno para, olha, preste atenção nisso aqui, né? A gente trabalha com o aluno, o que ele tem que prestar atenção, o que ele tem que olhar na questão. E uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, muitas vezes a resposta, ela responde a pergunta parcialmente. Então, é importante que você leia todas as respostas antes de responder aquela questão. E uma outra coisa importante, o que eu já falei anteriormente, às vezes existem respostas certas, mas não é certa para aquela pergunta. Então, você tem que ter muita clareza o que ele está perguntando e se aquela resposta que você acha certa responde aquela pergunta, porque às vezes não responde. É uma resposta certa, mas não para aquela pergunta. Mas eu queria dizer o seguinte... E essa banca faz isso. Isso, é isso que eu queria saber. A banca faz isso, costuma fazer isso. E essa banca faz isso. Então tá, perfeito. É uma pegadinha que essa banca faz. Perfeito. Ou seja, fiquem atentos, você que vai prestar as provas para professor e para quem não, assim, está com o estudo um pouco atrasado, vamos dar uma intensificada e prestar atenção nessas dicas que a professora deu para não cair nessas pegadinhas da banca IAN. Então, professora, para quem for prestar o concurso de professor 1, quais são os tópicos de fundamentos da educação que a senhora acredita que tem mais chances de serem cobrados nas provas? Então, como eu falei antes, né, psicologia da educação é uma coisa que sempre cai. Piaget, Vygotsky e Vallon. É incrível, todas as bancas trabalham isso, porque isso é uma coisa muito importante mesmo. E quando a gente vai falar sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, a gente acaba falando também, né, sobre letramento e alfabetização, que é uma coisa que sempre cai nos concursos, né? Emília Ferreiro. É importante que a gente entenda qual o processo de construção da criança, né? Como é que a criança elabora, como a criança pensa, né? Como é que a criança trabalha esses conceitos, como é que a criança se desenvolve. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento cognitivo, né? De quem que a gente está falando? A gente está falando de Piaget. Quando a gente está falando sobre desenvolvimento social, construção social, a gente está falando de Vygotsky. Quando a gente está falando de afetividade e desenvolvimento motor, a gente está falando de Vallon. Então, esses autores sempre caem. É uma coisa que eu observei que essa banca também trabalha, né? Uma outra coisa que
eu observei que a banca trabalhou em alguns concursos anteriores foi justamente essa questão do letramento e alfabetização, né? Leitura de mundo. Como é que a criança constrói o seu saber? Como é que a criança vai construir esse processo? E aí, quando a gente fala isso, né, a gente tem que lembrar que a Emília Ferreiro, ela bebeu na água do Piaget, né? Então, ela é uma seguidora de Piaget, e quando ela fala sobre a construção da linguagem, da escrita da criança, né? Ela desenvolve a teoria da psicogênese da língua escrita. Então, tem muito a ver com as ideias de Piaget. Então, entender esse processo, ter atenção nesses autores, né? Os autores interacionistas, vai também dar dicas para que esse aluno possa responder outras partes da prova. Esses assuntos que a senhora está trazendo aí me remetem justamente às aulas de conhecimentos pedagógicos quando eu cursei letras na Universidade Estadual da Paraíba. Esse negócio de conhecimento de mundo, que é o que os professores devem privilegiar mais ao invés do estudo, que eu acho que a senhora deve conhecer da teoria da esponja, de que os alunos são esponjas que só tem que absorver e ignora a questão do conhecimento que a criança já leva para a escola, que ela já sabe. Hoje em dia a gente já trabalha de uma forma diferente, né? A gente já trabalha articulando esse saber que a criança traz com aquilo que a gente quer trabalhar, que tem a ver com as ideias de Paulo Freire, né? Que a gente hoje trabalha Paulo Freire em todos os segmentos. A gente não fica só na educação de jovens e adultos. A gente traz ele também para a educação infantil. A gente trabalha ele de uma maneira mais ampla. Professora, um dos itens que são citados no conteúdo programático de Professor 1 é a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para que o ensino da história e cultura afro-brasileira seja obrigatório em sala de aula. Considerando o fato de que Nilópolis, que fica na região da Baixada Fluminense, tem uma grande concentração da população negra em comparação ao Brasil todo, enquanto no Brasil a gente é 50%, segundo o IBGE, de negros, na Baixada Fluminense são 52% para 53%, e também lembrando que neste ano a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, a escola de samba da cidade onde vai ter o concurso, fez um enredo baseado justamente nessa lei, falando sobre a importância de contar as histórias e a contribuição negra para os vários setores da sociedade mundial, considerando essa lei onde os professores vão exercer o ofício. A senhora acredita que esse é um tema que não pode passar despercebido pelos candidatos no concurso de Nilópolis? Sim, eu acredito, inclusive, que é importante que o candidato leia um pouco sobre a história da cidade, conheça um pouco, isso é fácil de saber. A própria prefeitura disponibiliza informações, tanto culturais, como populacionais, como demográficas, no site deles. É possível você pegar essas informações. E, é claro, tem informações que eles não disponibilizam, mas eu acho que cabe o candidato buscar, que diz respeito à própria temática da evolução da cidade, né? A constituição da cidade. Tanto a constituição, a organização dessa comunidade, desde o seu início, né? Como é que ela foi fundada? Como é que ela se desenvolveu? Como é que era a mão de obra nessa localidade? Quem eram as pessoas ali? E quem mora nessa região conhece. A gente já deu aula por lá e a população conta a história das cidades, né? Isso é muito bacana aqui no Rio de Janeiro. A população que morou toda a vida lá, o pai morou, a avó morou, o bisavô morou, e assim, eles contam a história da região. Então, a gente sabe que algumas regiões têm uma história de muita dor, de muito sofrimento, de muita luta, sobretudo de muita luta, e essa história fica registrada na própria população. E eu acho que é importante que o candidato tenha esse entendimento, porque hoje, como isso é lei, e esta banca trabalha muito com lei, é uma dica que pode cair, sabe? É saber que como a banca trabalha, a banca tem esse foco de trabalhar com lei. Então, isso pode cair na prova, sim. Não só pode cair na prova, como ela, assim, conseguindo aprovação, o professor tem que ter a sensibilidade de aplicá-la em sala de aula, porque é lei, é obrigatório o ensino
da história sim, da sim. cultura Mas hoje em brasileira. dia, eu acho que as prefeituras estão tendo uma outra visão, né, de preparar melhor o professor. Então, os municípios como um todo, depois que o professor entra, eles começam a fazer cursos, dar curso para esses professores poderem trabalhar com propriedade essas informações, né? Isso é bem bacana, porque hoje a gente tem vários cursos, até do CEDERJ, que vão formar gratuitamente esses professores, para que esses professores possam articular informações de maneira lúdica também, para que não seja mais uma informação massificante, mas sim um resgate histórico. Eu acho isso muito bacana, esse processo Acho de que resgate. Eu acho que vale a pena, só para encerrar esse assunto, os professores se basearem muito no que foi apresentado no desfile da Beija-Flor desse ano, que é praticamente uma aula de história na Avenida sobre a história afro-brasileira, para justamente ter esse aprendizado lúdico, uma forma muito interessante de aprender a nossa história. Sim, também acho. Professora, o José, não sei se a senhora sabe, mas o José é um profundo conhecedor do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Ah, é Com certeza. mesmo? Não à toa ele Não, trouxe esse tema para cá, né? Não à não à toa. toa É que um fizemos estudioso, Não à sim, toa que é um fizemos estudioso entrevista com desse a tema. Salminha Sorriso, porta-bandeira, que aceitou dar entrevista para o blog. Na época a gente propôs aqui para o podcast, mas ela estava justamente na loucura de ensaios para o carnaval, mas ela cedeu entrevista, só acessar o blog, que tem lá a matéria, ela falando justamente da importância de tornar, já é obrigatório, mas aplicar a lei 9.394. Uma coisa importante, assim, eu acho interessante, né, em questão das escolas de samba. As pessoas, quando veem um desfile, não têm ideia da pesquisa que é feita, Sim. né? E, assim, quando é montado um enredo, quando a escola vai... Gente, foi tanta gente estudando aquilo ali, foi tanta pesquisa realizada, não é uma coisa do achismo. Então, eu acho muito interessante, acho muito válido essa consulta, sim, porque foi feito, certamente, uma pesquisa vasta para que essa escola pudesse falar sobre esse tema. E às vezes, né, professora, a gente pode aprender determinados assuntos fora das referências bibliográficas, né? Outro dia eu estava fazendo aqui uma entrevista outro dia também com uma pessoa que eu estava comentando exatamente isso. Às vezes você quer aprender, né, um determinado assunto, às vezes uma série, né? Você quer falar sobre falando de história, né? Por exemplo, você quer falar sobre a Segunda Guerra, tem vários filmes que falam sobre a Segunda Guerra que seriam mais interessantes, né? E fáceis da pessoa absorver aquele conteúdo, né? Isso está num filme, está numa série. Outro dia estava falando uma matéria exatamente com um professor de filosofia que estava comentando exatamente isso, né? Existem séries aí na internet, na Netflix, por exemplo, maravilhosas sobre filosofia, tipo Merli. Então, existem outras formas de você estudar determinados assuntos sem ser necessariamente por meio de livros, né? A senhora tem aí alguma outra recomendação, seja algum material de estudo que não seja só livro, que o candidato possa utilizar para também dominar os fundamentos da educação? Caso não tenha, quais referências bibliográficas, então, a senhora pode deixar para os candidatos? Então, vamos lá. O que eu acho importante, né, o que você falou, a gente pode aprender de outras maneiras, sim, a gente pode aprender de várias maneiras, né? Uma das coisas que a gente fala sempre quando a gente vai trabalhar sobre os fundamentos da educação é que é importante que a gente entenda duas coisas. Primeiro, não existe só uma maneira da gente aprender. A gente aprende lendo, ouvindo, conversando, trocando, né? Assistindo, vendo, Ensinando. enfim. Assim também como existe formas diferentes de avaliar. Se existe forma diferente de aprender, também deve existir forma diferente de avaliar. Exatamente. Então, a gente começa a falar sobre isso também. Hoje em dia, né, uma das coisas nesse período da pandemia, ele trouxe para a gente a possibilidade de muita informação através da internet. Então, a gente tem, através do YouTube, vários locais que a gente pode aprender. Um desses locais é o Café Filosófico, que a gente pode aprender, um site chamado Café Filosófico, onde se tem muita informação sobre a filosofia da educação, inclusive sobre a psicologia da educação, porque eles conseguem lá articular várias informações, né? Tem vários professores que muita gente conhece, que está lá no Café Filosófico e que trabalha muito bem com essas informações, né? Em relação a livros, todos os livros de Paulo Freire, eles são fininhos, são gostosos de ler, né? A gente consegue ler rapidamente. E todos os livros de Paulo Freire estão disponibilizados gratuitamente na internet para baixar.
Então, assim, você não tem que investir em comprar um livro Paulo Freire, porque eles foram disponibilizados para serem baixados. É domínio São público livros... já, né? É. Domínio público. A associação, o grupo, né, que formou essa ideia de disponibilizar isso, tem a ideia de que os professores possam ter acesso a esse material e possam dinamizar esses conteúdos dentro de uma abordagem diferenciada, né? Que é o que o Paulo Freire sempre falava, onde a gente troca, né? Eu aprendo quando eu ensino e eu estou aprendendo com o meu aluno está aprendendo comigo. A gente está trocando. Então, além desse material que é disponibilizado na internet, e além desse material no YouTube, como eu falei, o material científico no Cielo, que eu também acho importante. Claro, olha, gente, tem vários filmes, tem várias outras séries que a gente pode ver. Uma coisa que eu acho importante, já de alguns anos para cá, a gente tem feito um processo de inclusão, né? Eu hoje sou professora de uma escola de inclusão. E falar sobre inclusão e discutir inclusão hoje sempre tem caído questões de inclusão, mesmo que não seja para professor de educação especial, sempre cai questões de inclusão nas provas. Então, leiam sempre sobre isso, né? Sobre o processo de inclusão, sobre as leis que determinam, que falam sobre isso, né? Essa questão da inclusão, para a gente ficar mais antenado. Eu acho isso muito importante. Para a gente encerrar nossa conversa, que foi muito boa essa explicação, espero que tenha ajudado nossos alunos, nossos concurseiros que estão se preparando para o concurso de Nilópolis. Quais são suas últimas dicas para quem vai concorrer às vagas, as 198 vagas, melhor dizendo, de professor da educação infantil ao 5º ano letivo, para que eles possam ter um bom desempenho na prova e até mesmo gabaritar na disciplina de fundamentos da educação? Na véspera da prova, não leiam nada. Os alunos ficam meio desesperados e começam, na véspera da prova, a querer ler tudo. Não façam isso. Vocês vão descobrir que tem muita coisa para ler ainda. Tem muita coisa, como tudo na vida, né? A gente não sabe nada, a gente está num processo de construção contínuo. Só que muitas vezes a pessoa fala, não, eu tenho que dar aquela última lida no material. Essa última lida você não dorme direito no dia seguinte, você está muito ansioso e você não consegue realizar a prova bem. Leve água e leve um chocolate, uma balinha, tem que alimentar a célula glial, que é a outra célula nervosa que a gente tem. Então, às vezes, no processo da prova, a gente precisa mastigar alguma coisa. Então, leve sempre um biscoito, nada que tenha gordura, nada que faça muito barulho, mas verifica antes de caneta, borracha, vê se está tudo direitinho, né? E leva sempre uma água e um biscoito para fazer isso. Pode parecer bobeira isso, mas não é. Eu tenho muita gente que estava super bem preparado, ficou tão ansioso na véspera da prova que não conseguiu dormir e não teve tranquilidade para fazer uma prova. Depois, quando pegou a prova, falou: nossa, mas isso aqui eu sabia tudo. Estava tão cansado que não consegui ler direito, não teve a concentração necessária para isso. Então, como dica, fica isso. Uma boa noite de sono e não estudar na véspera da prova para que possa realizar uma boa prova. O podcast Hora do Concurso agradece a presença da professora Bianca Costa, que leciona Fundamentos da Educação nos cursos da Degrau Cultural. A gente agradece muito essa presença e as portas estão abertas aí para outras entrevistas, professora. Eu que agradeço participar aqui com vocês. Espero ter contribuído para os alunos, para que eles possam efetivamente fazer uma boa prova. E o Gajo Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela participação aqui, mais uma vez, no nosso podcast. Obrigado, José, obrigado, professor, obrigado aos nossos ouvintes que estão aí prestigiando toda semana o podcast Hora do Concurso nas principais plataformas digitais de áudio. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Caros ouvintes, espero que todas as explicações deixadas aqui gentilmente pela professora Bianca Costa ajudem no seu sucesso nas provas que estão cada vez mais próximas em Nilópolis. Agora, caro concurseiro, quero fazer um trato com você. Eu
e o Luiz Fernando aqui estamos te ajudando, trazendo os melhores conteúdos dos melhores especialistas da área de concurso público e, quiçá, do Brasil e do mundo, para que você conquiste a aprovação, certo? Então, me ajude também para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o podcast Hora do Concurso, esse espaço de democratização do conhecimento. Compartilhe, então, nas suas redes sociais os episódios que já estão publicados nas principais plataformas de streaming e de áudio, no caso, e as gravações que estão lá no nosso canal do YouTube da Degrau Cultural. Ou seja, compartilhe tudo isso. Compartilhe áudio, compartilhe vídeo e estude os conteúdos que estão compartilhados aqui pelos professores. Estamos combinados? Então, beleza. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!